Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus, ao Deus que por mim e por você tudo executa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, este nome que é sobre todo nome, o nome pelo qual os nossos pecados são perdoados, os enfermos são curados. Ó Senhor, o nome pelo qual os principados e potestades têm que se submeter. É neste nome, ó Pai, que te adoramos e te louvamos, ó Pai. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Ó Deus, este dia que fez o Senhor. E a Tua palavra nos convida a adorar, a louvar o Senhor, dizendo: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela vida em abundância que o Senhor nos concede através do Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Queremos, ó Pai, a cada dia melhorarmos na Tua presença, sermos transformados de glória em glória. Por isso, Senhor, que o Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, para que possamos oferecer ao Senhor, não apenas no domingo, mas todos os dias da nossa vida, um culto agradável ao Senhor. Que a nossa vida possa expressar a glória do Senhor, que a nossa vida exale o bom cheiro de Cristo, que o Seu nome seja glorificado e exaltado em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos. No nome do Senhor Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Ainda em pé, vamos adorar ao Senhor. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós os Teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido lá na cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus.
aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Parece que os irmãos estão meio assim, com sono hoje ainda, né? Uns não vieram, não chegaram ainda, muita chuva, né? O tempo está aí bem fechado, mas estamos aqui com o calor espiritual, o calor que Deus coloca em nossos corações, e já começamos esse culto, já o adorando pelo que Ele é. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar cantando agora com alegria, mesmo em pouco número, cantando forte, com vigor, reconhecendo o que Deus faz por nós, louvando o Senhor, por isso somos felizes a cada dia. Vamos cantar todo mundo aí, está aqui o cantor da esperança, né? Que vai cantar daqui a pouquinho aqui, então já vai aquecendo a voz, solta a voz. Pastor Marcos, aquele vozeirão, né? Vamos soltar a voz. Isso, com alegria. Renatão, Maurinho, você aqui, 8 horas da manhã, que privilégio, hein? Muito bom. Por isso está chovendo? Ih, Maurinho, depois conversa com o pastor Marcos. Sandoval, chegou para cantar. Fala o tenor aí. Vamos lá cantar, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás. Tá bonito. E pra cima. Oh, isso. Mais uma. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, meu triste. Bem forte, vamos lá. Quero ouvir. Vai, Zé Bete, canta. Vamos, Silvio. Zé Carlos, solta a voz. Isso, vai, Maurício. Vamos lá. Valeu. Vai, Duarte. Isso. Que lindo. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos da luz do Senhor. Amém. Sou feliz com
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Parabéns, Célula 209, que multiplicou este ano. Novos líderes, Wagner e Miriam. Supervisão, Vilmar e Arisa, da Rede Viva. Deus os abençoe. E se sua célula ainda não multiplicou, pela fé, já marque sua data e continue firme em oração. A multiplicação virá. Está se aproximando o dia da festa do Halloween ou Festa das Bruxas e como pais discipuladores precisamos conhecer um pouco mais a origem para analisarmos se é uma boa para os nossos filhos. Ela é uma festa de origem celta, onde se praticava a religião druida. O nome original era Festa de Sanhain e o objetivo era dar culto aos mortos e à deusa Iubayeou, símbolo antigo de perfeição. Essa festa em particular tem grande comprometimento espiritual por estar ligada a espíritos e mortos. Futuramente as datas foram mudadas de tal forma que ficasse 31 de outubro, dia de Halloween, conhecida como Festa das Bruxas, dia 1º de novembro como Dia de Todos os Santos e dia 2 de novembro como Dia dos Mortos. A festa Samhain, futuramente Halloween, foi levada aos Estados Unidos pelos irlandeses quando imigraram em massa no começo do século passado àquele país. Várias práticas foram acrescentadas e a festa começou a ser exportada. Aqui no Brasil começou a ser praticada em 2003. Como pais cristãos, devemos deixar nossos filhos participarem da festa de Halloween? A Bíblia, em 1 Coríntios 10, 20 e 23, adverte para não comermos carne sacrificada a ídolos. Naquela época, as carnes que sobravam dos sacrifícios aos ídolos eram vendidas mais baratas para a população e alguns cristãos estavam consumindo. Paulo ensina que devemos evitar carnes consagradas a outros deuses. Jesus diz em Apocalipse 2,14 que rejeita os que comem essas carnes. Cristãos que participam de festas e outros eventos que foram idealizados em adoração ou culto a outros deuses desagradam a Deus e provocam o seu ciúme. O que fazem é o mesmo que comer carne sacrificada a outros deuses. Nessa semana, converse com o seu filho a respeito disso. Explique que o objetivo dessa festa é a adoração a deuses pagãos. Explique que Deus ficará triste. Pergunte a qual Deus ele adora. Com certeza ele dirá que é o nosso Deus eterno. Se seu filho foi criado no temor do Senhor, não terá dificuldade em optar por não participar. Em Coríntios 10, 23, diz que podemos tudo, mas nem tudo é bom e isso se aplica ao Halloween. Quando explicamos algo às crianças, elas entendem e compreendem qual é o seu lugar. Diga a ele que somos santos, porque Deus nos fez santos. Santo quer dizer separado, consagrado para cultuar somente a Ele. Vem aí o Day Out de Juniores, para meninos e meninas de 7 a 9 anos, no dia 18 de novembro, na Casa da Árvore, com o tema Acerte o Alvo. Olha só o que esperar da programação.
O investimento é de R$100, que pode ser pago em 2 vezes até novembro, e as inscrições devem ser feitas através do site da igreja. Para mais informações, procure o Mini no intervalo dos cultos regulares. Até lá! E não se esqueça, mantenha o foco no alvo. Sabia que você tem influência? E sabia que você pode aperfeiçoar isso se participar do Summit? O Summit é um evento mundial. Acontece em 120 países e vai ter um bem pertinho de você, aqui na nossa igreja. Então, participe do melhor e maior evento de liderança do mundo. E, claro, traga alguns amigos com você. Inscreva-se já pelo nosso site umb.org.br. Anota aí, de 9 a 11 de novembro. Você tem influência, use ao máximo. Se você frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, dê uma passadinha no balcão, ali no hall, e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós! Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista. Os batismos acontecem no próximo fim de semana. Não fique de fora. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de outubro. O nosso informativo termina por aqui. Para rever essas e outras informações, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Um bom dia cheio de chuva. Que delícia, né? É um bom dia molhado. A gente fica feliz, né? Quando vem essas chuvas, eu penso assim, Deus ainda tem esperança na humanidade, né? Muito bom estarmos aqui. Nós vamos compartilhar com vocês o que o Ministério Infantil está aprendendo. Agora nós estamos entrando no livro de Juízes. E o livro de Josué, que é o anterior, conta todas as conquistas de Josué. Em Juízes, os primeiros capítulos mostram o que aconteceu nesse período pós-Josué. E uma das críticas que se faz, principalmente ultimamente, quando a gente fala bastante sobre discipulado, é que Moisés conseguiu, através de Josué, estabelecer uma sucessão. Ele fez uma espécie de discipulado informal, né? Mas Josué não deixou pessoas preparadas para a próxima geração. A geração seguinte a Josué foi um desastre. E a Bíblia mostra em Josué, em Juízes, que houve, assim, era um movimento de sobe e desce. A lição de hoje, o tema é socorro. Por quê? E aí a gente se vê no povo de Israel, é claro, né? A gente muitas vezes passa por situações semelhantes à do povo na época dos juízes, né? Na época pós-Josué, que são momentos onde o povo buscava Deus e ia tudo bem, mas depois eles começavam a se afastar de Deus, e aí começavam os problemas, e aí eles corriam atrás de Deus e gritavam por socorro. E Deus levantava um juiz que defenderia o povo. Alguns erros que aconteceram nessa época. Deus tinha falado para que aquela terra fosse dividida, e eles sortearam a terra dos cananeus, aquela região ali, entre as 12 tribos, mais Caleb. Caleb ganhou Hebrom. E Hebrom ou Hermon? Agora me bateu a dúvida. Por favor. Hebrom, né? Me bateu a dúvida. Então, eram as 12 tribos mais Caleb.
E eles dividiram, e Deus havia falado para que eles limpassem aquela terra daqueles homens idólatras. Mas eles analisaram a situação e falaram: para que eu vou acabar com esse povo? Eu torno esses caras escravos, eu não faço o trabalho sujo e eles ficam aqui comigo. E eu domino esse pessoal. Mas Deus falou: não, exterminem esse povo. Mas toda vez que a gente não obedece tudo da ordem de Deus, tem problema. Então, obedecer pela metade não é obedecer, e a Bíblia já mostra nessa situação. O que aconteceu? Eles deixaram esses povos ficarem lá, eles casaram com esses povos, e aí você casou, você vai criar problema com a mulher, porque ela adora outro Deus. Não, deixa ela ir adorar o Deus dela, deixa ela pegar um pouco do dinheiro e dar oferta para o Deus dela, ou para o Deus dele, do seu marido que casou. O povo se casou com aqueles povos que existiam ali. Eles deixaram crescer dentro do povo de Israel um povo idólatra, e começou a criar problema para o povo de Israel. Quando Deus viu essas atitudes erradas, reincidentes, Deus deixou que os povos em volta atacassem Israel. E toda vez que eles eram atacados, eles se lembravam do Senhor e pediam por socorro. E Deus levantava um juiz. Hoje as crianças vão aprender sobre os dois primeiros. Um deles é Eude, outro esqueci o nome. Mas eles fizeram coisas mais... Outros juízes, nós tivemos como Sansão e Gideão, são os mais fortes nessa história. Então, a história de hoje, ela é muito parecida conosco. Nós temos as nossas igrejas, os cristãos de hoje, estão racionalizando ordens do Senhor, e aqueles que querem obedecer à risca são chamados de fundamentalistas. E é muito complicado, porque toda vez que a gente obedece pela metade, a bênção também não vem por inteiro. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. Vamos lá? Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Juízes 3:15. E é incrível que o Senhor Jesus vem e fala. É impressionante, nessa época, o próprio Senhor Jesus falando com o povo. Pai, querido, nós glorificamos mais uma vez o Teu nome pela Tua palavra, que chegou até nós com mensagens tão importantes, que nos alertam, nos advertem, trazem à memória que obedecer ao Senhor é obedecer à risca, que nós não podemos temer o que nos rotulam, se nos chamam de fundamentalistas, de retrógrados. Pai, nós vemos na Tua palavra que quando o povo de Israel começou a racionalizar as ordens do Senhor, eles se afastaram do seu objetivo, se afastaram de Ti, porque o pecado, ele promove um desvio angular. A gente não chega no final, no mesmo lugar, se nós nos afastamos de Ti. Pai, ajuda-nos, Senhor, a olharmos a vida, as nossas situações com o Teu olhar, ó Pai, segundo a Tua palavra. Ajuda-nos a ensinarmos os nossos filhos assim, Pai. Nós vemos hoje, ó Deus, a tristeza que estamos vivendo. Ó Deus, a pressão, ó Deus, que a sociedade está fazendo, buscando colocar leis, ó Deus, querendo mudar aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, a nós que somos pais discipuladores, ó Deus, a discipularmos os nossos filhos, não só até os 18 anos, mas depois de casados, ó Pai, com seus filhos, ajudarmos as gerações futuras, ó Deus, a continuarem firmes no Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a continuarmos, ó Deus, firmes na Tua palavra, naquilo que o Senhor nos ensinou. Abre os nossos olhos, o nosso coração, Pai, para podermos compreender os Teus ensinos como eles são.
Ajuda-nos, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos facilitadores e as crianças. E neste dia onde estiverem crianças e facilitadores, que o Teu Espírito Santo esteja presente também. Esse é o nosso pedido, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças pré-adolescentes ali à porta com a tia Tati. Glória a Deus, uma salva de palmas bem forte para o ministério que mais cresce na nossa igreja, o ministério infantil. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Esses momentos a gente aprende muito com a Vasti, com a equipe do Mini, trazendo sempre uma orientação da palavra sobre as nossas vidas. E neste tempo presente, Deus tem levantado novos juízes, novos libertadores, novos profetas para ministrar sobre esta geração. Tome posse, eu e você somos profetas de Deus, somos boca de Deus nesta geração. Amém? Paulo diz: todos aqueles que querem seguir a Cristo piamente padecerão perseguições. Quem quer seguir a Cristo de qualquer maneira não é incomodado, mas se você quer seguir a Cristo piamente, seguindo a direção da palavra, certamente haverá perseguições. Se perseguiram a mim, diz o Senhor, também perseguirão a vós. Mas se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Vamos ver a ênfase do Summit, um vídeo para nós participarmos do maior encontro de liderança do mundo. Os desafios de liderança são altíssimos. Nosso mundo conturbado está exigindo um novo tipo de liderança. Por isso, peço alguns minutinhos de sua atenção para falar sobre um evento de alta qualidade que com certeza nos fará crescer. Estou falando do The Global Leadership Summit 2017, uma conferência em vídeo de alta definição. Veja alguns dos preletores. Marcos Lemones, com muitos empreendimentos em seu currículo, incluindo o programa de sucesso da TV O Sócio, um reality show, Marcos Lemones oferece investimentos e sua experiência a pequenas empresas que estão em dificuldades ou à beira da falência. No Brasil, esse programa é exibido pelo canal History Channel. Marcos Lemones investiu 40 milhões de dólares do próprio dinheiro para ajudar pequenas empresas. Além disso, ele é o CEO da principal rede para veículos recreacionais dos Estados Unidos da América e da maior organização para donos destes tipos de veículos do mundo. Lemones empresta sua experiência para outros empresários que utilizam seu sistema de avaliação de 3 pontos-chave para a saúde e sucesso do negócio: pessoas, processos e produtos. Lemones no Summit fala de sua vida como nunca falou em outra oportunidade. Sheryl Sandberg, CEO do Facebook, supervisionando as operações de negócios da empresa. Antes do Facebook, ela foi vice-presidente de vendas online e operações globais do Google e chefe de gabinete do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Sandberg é autora do best-seller Faça Acontecer. Seu lançamento de 2017, Option B, é inspirador e prático e mostra como encontrar resiliência para seguir em frente depois dos reveses inevitáveis da vida. E sobre isso falará no Summit deste ano. Laszlo Bock trabalhou como vice-presidente sênior de operações de pessoal do Google, fazendo a empresa crescer de 6 mil para cerca de 75 mil funcionários. Google foi reconhecido mais de 150 vezes como um empregador excepcional, incluindo o primeiro lugar como melhor empresa para trabalhar nos Estados Unidos da América a cada ano desde 2012. Best-seller do New York Times de Bock, Um Novo Jeito de Trabalhar, foi publicado em mais de 20 idiomas e recebeu inúmeras homenagens. Então, pergunte ao Google como transformar sua vida e liderar equipes de sucesso. Veja a resposta no Summit 2017. Brian Stevenson, fundador e diretor executivo do Iniciativa para a Igualdade de Justiça. Brian, advogado e ativista altamente aclamado,
tem dedicado sua carreira a ajudar os pobres, os encarcerados e condenados. Ele participou com sucesso em vários casos na Suprema Corte dos Estados Unidos da América e sua palestra TED tem mais de 3 milhões de visualizações. Autor do best-seller Just Mercy, Stevenson integra a lista da Fortune de maiores líderes do mundo de 2016. Sua experiência relatada no Summit é altamente inspiradora e desafiadora. Então, vamos nos unir a 1.375 lugares no mundo em mais de 123 países e crescer rumo à excelência. Faça sua inscrição no site 1b.org.br. Eu espero por você nos dias 9 a 11 de novembro. The Global Leadership Summit, uma conferência para líderes como você. E lembre-se, todos melhoram quando um líder melhora. Amém, irmãos? Nós queremos, neste momento, conhecer as pessoas que não são membros da nossa igreja e estão conosco para adorar e louvar ao Senhor nesta manhã. Há alguém que não é membro da nossa igreja, que está aqui conosco? Por gentileza, se coloque em pé. Mais alguém? Uma salva de palmas ao Senhor. Seja muito bem-vinda. Ali no fundo também. Vamos cumprimentar essas pessoas, amém? Recebe o nosso abraço, o nosso carinho, carinho da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. No nome do Senhor Jesus. Vamos agora com muita alegria continuar adorando e louvando ao Senhor, trazendo agora os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, em sinal de gratidão, de fidelidade por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara. E orando eu obedeci, eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações, atitudes, refletirei sua luz. Em pé todos. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou e no meu andar cada dia. Bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pelos campos distantes o meu Salvador me convoca, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. É isso, irmãos, tem que segurar. Respira antes. Podem sentar. Estamos com os velhinhos aqui hoje. Oh, perdão. Desculpa, mas 37 anos não é 37 dias. É isso? Olha, 37 anos não é nada para quem vai viver eternamente. Amém? Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes, o Ministério Cantores da Esperança fica muito contente de vir cantar aqui pela manhã. É uma boa desculpa que a gente recebe de manhã cedo, para, apesar de
ranger os ossos já nessa idade, né? Como disse o Aurimar, a gente poder levantar cedo e estar aqui com alegria para louvar o nome do Senhor Jesus. Como o Aurimar disse, já são 37 anos, né? A gente ainda tem aquele espírito renovado dos 20 e poucos anos quando começamos. Então a gente se sente muito feliz quando a gente pode participar de um culto onde a igreja do Senhor está reunida e nós podemos celebrar juntos. Por falar em celebrar, nós vamos cantar a primeira música que diz: vamos celebrar. Que o seu coração celebre a presença do Senhor, porque Ele é bom. A sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. E mais importante, ela se estende de geração a geração. Então o fato de você estar feliz com a presença de Jesus no seu coração, na sua família, faz com que Ele permaneça ali por muitas gerações. Vamos celebrar, vamos celebrar, com júbilo ao Senhor, e os confins da terra. Aleluia. É uma pena, não convidei ninguém para levantar e pular. Não sei se você teria coragem, mas se estivesse num campo de futebol, garanto que você já estava gritando e xingando o juiz, né? E torcendo pelo seu time desesperadamente. Bom, mas nós estamos todos aqui reunidos e estamos felizes. E essa música diz: eu sou feliz porque o que Cristo tem feito por mim é algo que não me deixa olhar para a tristeza, não me deixa olhar para a dificuldade, sem que eu lembre uma certeza muito maior, de que apesar de todas as aflições, eu sou feliz. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar o Senhor, trago
Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor, erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Somos nós os escolhidos para louvor de sua glória. A eleita santa nação de Deus, o seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz. Oh, minha glória, eu sou feliz. Cristo me salvou. Oh, minha glória, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor, erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador, o Salvador. Oh, minha glória, eu sou feliz. Cristo me salvou. Oh, minha glória, eu sou feliz, pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor, erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Essa terceira música que vamos cantar, ela tem como título Redenção. Nós sabemos e temos certeza disso, de que o fim está próximo. Amém? Nós sabemos que Jesus já começa a olhar no seu mapa de ação, como vai ser a chegada dele aqui, que nós não sabemos. Como ele voltará para arrebatar a sua igreja. Esperamos que não seja pelo aperto de um botão de um presidente louco. Esperamos que não seja pelo lançamento de um foguete com uma ogiva nuclear mais louco ainda. Esperamos que não seja assim, para que o mundo nos transforme numa imensa fornalha. Mas nós também não sabemos como será. E qual é a nossa parte em tudo isso? É saber, primeiro, que somos salvos e redimidos. E que a redenção que Cristo trouxe já nos deu passagem segura e eterna para o céu, para as mansões celestiais. Para uma vida eterna, sem problemas mais, sem dor, sem choro, sem mágoa, sem remorso, sem canseira, sem dor na junta. Então, saiba uma coisa, se você já é um redimido, no nome de Jesus, a redenção para você já está ganha e ela está próxima. Desde muito escutei que Jesus voltará. Aceite conosco esta verdade. A esperança firme está, e essa hora vem, eu sei que Jesus Cristo logo voltará. Todos proclamam com poder, os sinais anunciam que é o fim.
poder, violência e maldade todos vemos, mas virá o Rei Jesus. Sua promessa cumprirá, por seus filhos voltará. Se confiar, logo nosso Rei virá, sim virá. Todos proclamam com poder, os sinais anunciam o fim. Atenção e os olhos levantai, que a redenção, que a redenção, que a redenção bem perto já Amém, glória a Deus. Como é bom ver irmãos como esses que colocam à disposição seus dons e seus talentos para louvarem ao Senhor. Muito bom, né, irmãos? Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã maravilhosa. Como é bom começar o domingo na presença do Senhor. Como é bom começar o domingo na presença dos nossos irmãos, nessa unidade gostosa, nessa comunhão verdadeira. E nós queremos te glorificar, ó Pai. Te glorificar, ó Deus, pelas músicas que nós cantamos, ó Deus, em sinal de adoração ao Senhor. E agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da ministração da Tua palavra. Sei que o Senhor reservou algo, ó Pai, para trabalhar em nossas vidas nessa manhã. É a Tua palavra que entra em nosso coração a ponto de dividir alma e espírito. É a Tua palavra que, ó Deus, nos liberta e que nos alinha novamente, ó Pai, com a Sua vontade. É essa palavra que nós estamos, ó Deus, aqui essa manhã, para receber do Senhor. Por isso, fala o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já viveram um grande mover de Deus nas suas vidas? Levante a mão. Glória a Deus, todos nós. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos querem viver novamente este mover de Deus nas suas vidas? Amém, amém. O mover de Deus, ele não é um evento que acontece somente uma vez em nossas vidas. Por exemplo, o dia que você aceitou a Jesus, que você entregou a vida para Jesus, foi um grande mover do Senhor. O Espírito Santo falou fortemente no seu coração e você decidiu entregar sua vida ao Senhor Jesus. E foi um grande mover, você sentiu algo diferente, você sentiu vontade de chorar, de sair gritando, de anunciar Jesus para todo mundo que você visse à sua frente. Foi um grande mover do Senhor. Mas acontece que não existe uma cota para Deus a respeito do mover. Não é só uma vez, ao contrário, Deus deseja que o mover dele aconteça constantemente em nossas vidas. A pergunta que fica é: o que nós estamos fazendo para promover esse mover de Deus em nossas vidas? Por que a gente não ora como orávamos mais? Por que nós não temos sede da palavra de Deus como nós tínhamos antes? O que acontece? Porque muitas vezes nós estamos às vezes embaixo e estamos em cima, estamos embaixo e estamos em cima, como um crente montanha-russa. O que acontece em nossas vidas? Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Deus age de maneira sobrenatural, surpreendente em nossas vidas. Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Ele responde a nossa oração surpreendentemente.
Vale a pena dizer que não também é resposta. Muitas vezes nós achamos que Deus não respondeu a nossa oração. Ele respondeu, agora Ele não tem a obrigação de dizer sim a toda oração que você faz. Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Deus opera em circunstâncias em que nós perdemos a esperança. Nós podemos dizer que o mover de Deus é quando Ele age de forma, em circunstâncias impossíveis, se tornando possíveis em nossa vida. Por isso hoje eu quero falar sobre vivendo novamente o mover de Deus. Mas antes de nós lermos o nosso texto, eu quero explicar um pouquinho para você o que aconteceu, o que estava acontecendo ali. Samuel, ele era profeta em Israel. E nessa época os israelitas, eles saíram para guerrear contra o povo filisteu. Quem era o povo filisteu? O povo filisteu era um povo que aterrorizava a vida de Israel. Nós podemos dizer que o povo filisteu era um espinho na garganta do povo de Israel. O povo de Israel queria se livrar do povo filisteu, porque esse povo atormentava muito o povo de Israel. Então Israel sai para guerrear com esse povo filisteu. Acontece que nessa guerra Israel acaba perdendo a batalha. E ao mesmo tempo eles perderam 4.000 homens. Então o povo de Israel, os guerreiros foram perguntar: Senhor, por que nós perdemos essa batalha? Nós somos o seu povo. Então eles têm uma ideia: já sei, vamos trazer a Arca da Aliança. Talvez é a Arca da Aliança que falta aqui junto com a gente para que a gente vença a batalha. E quando o povo filisteu sabe que o povo de Israel traz a Arca da Aliança ali para o meio da batalha, eles ficam com medo, porque eles sabiam da história, eles sabiam que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então, a Arca da Aliança vem, e novamente o povo de Israel sai para batalhar contra o povo filisteu. E novamente eles perdem a batalha. Só que dessa vez não foram 4.000 homens, foram 30.000 homens. E com um detalhe: a Arca da Aliança é levada pelo povo filisteu. Mas o que aconteceu? Nós nos trazemos a arca. Irmãos, não bastava somente um rito religioso de trazer a arca. Havia no povo de Israel algo que precisava ser consertado. Havia no meio do povo de Israel algo que Deus não aprovava. Então essa arca é levada. E essa arca então fica 7 meses no território filisteu. Acontece que a Arca da Aliança era uma arca que não podia ficar no meio do povo que não era o povo de Deus. Ela tinha que ficar no meio do povo de Israel. Então o que aconteceu? Essa arca começou a trazer desgraça para o povo filisteu. Foram 7 meses que a arca ficou ali. 7 meses que a arca começou a trazer desgraça. Porque os filisteus pegaram a Arca da Aliança lá de Ebenezer, onde foi a batalha, e levaram para Asdod. E lá começou a trazer desgraça. Então o povo filisteu tiveram uma ideia: olha, a gente tem que mandar essa arca embora. São 7 meses que ela está aqui, ela está trazendo desgraça para o povo, nós vamos mandar essa arca embora. Então eles levam essa arca para Bet-Semes, que era uma cidade de fronteira, e mandam um recado para o povo de Kiriat Jearim, dizendo: olha, vem buscar essa arca, nós não queremos essa arca no meio da gente. Então o povo de Kiriat Jearim vai lá, busca aquela arca, traz, e a arca fica ali por 20 anos na casa de Abinadab. E por esses 20 anos que a arca está ali, o povo de Israel começou a buscar o Senhor com súplicas. Começou a buscar o Senhor porque queriam viver novamente aquela experiência maravilhosa que eles viviam, aquele moverzaço de Deus, e eles queriam se livrar do povo filisteu. E é aí que começa a nossa história dessa manhã, em 1 Samuel capítulo 7. É dentro deste contexto que começa a nossa história. Quando o povo de Israel perdeu uma batalha, depois perdeu outra batalha, a arca é levada, a arca volta, e por 20 anos ali na casa de Abinadab, e agora os israelitas buscando o Senhor, para querer viver novamente a presença de Deus e se mover. 1 Samuel capítulo 7, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo... do versículo 2 ao versículo 10. 1 Samuel 7, versículo 2 ao versículo 10, diz o seguinte: a arca do Senhor permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel:
Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao nosso Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Amém, irmãos? Israel já havia experimentado vários moveres por parte do Senhor. A travessia do Mar Vermelho, muitas vitórias sobre outros povos, quando Israel era um exército menor. Muitos milagres ali no deserto. Mas, como eu disse, esse povo era um povo que vivia uma vida de altos e baixos com o Senhor. Uma hora estava na presença de Deus, outra hora estava se curvando diante de outros deuses. Mas nós podemos ver nesse texto que Israel, com súplicas, começou a buscar o Senhor, começou a fazer concertos em sua vida, e agora novamente eles experimentam o favor de Deus, novamente eles experimentam o mover de Deus agindo em favor deles, porque eles já tinham experimentado 2 derrotas para os filisteus. Perderam 4.000, perderam 30.000, a arca foi levada, mas dessa vez eles se consertam na presença de Deus, buscam o Senhor. E aí então Deus vem em favor de Israel e dá a vitória sobre um povo que aterrorizava a vida deles. Eu quero dizer para você que você pode viver novamente esse mover de Deus. Você pode voltar a ter aquela vida de oração que você tinha. Você pode voltar a ter aquela sede, aquela fome da palavra que você tinha. Você pode presenciar na sua vida os milagres que você muitas vezes já presenciou. Você pode presenciar a presença de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família, como você vivia antes. Mas o que o Senhor quer nos ensinar essa manhã, para que esse mover aconteça, para que esse mover ele não venha parar em nossa vida. Como eu disse, não é um evento que acontece somente uma vez. Deus quer fazer isso constantemente no meio do seu povo. Olhando para o nosso texto bíblico, eu quero falar sobre alguns princípios que vão nos ajudar a viver esse mover de Deus. Amém, irmãos? Querem viver esse mover de Deus em suas vidas? Amém, eu também quero. Amém, glória a Deus. Primeiro princípio que nós podemos observar: entregue-se totalmente ao Senhor. Versículo 3, o texto é bem claro quando diz: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Irmãos, para viver o mover de Deus, é necessário uma entrega total ao Senhor. Tem pessoas que são obedientes ao Senhor em algumas áreas, mas em outras áreas deixam a desejar. Constroem as coisas com as mãos, mas destroem com os pés. De que forma nós podemos nos entregar totalmente ao Senhor? O texto é claro quando Samuel diz para o povo de Israel: livrem-se então dos deuses estrangeiros. Meus irmãos, o povo de Israel, como o povo de Deus, não podia ter no meio deles deuses estrangeiros.
imagens, ídolos. Eles estavam desobedecendo o primeiro dos 10 mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Então a primeira coisa que Samuel começa a dizer ao povo de Israel: olha, vocês precisam se livrar dessas imagens. Vocês querem experimentar o mover de Deus? Então parem de carregar e de trazer essas imagens, de se curvar, de adorar essas imagens, porque senão o mover de Deus não vai vir sobre a vida de vocês, o favor de Deus não vai alcançar vocês. Vocês precisam largar, se livrar dessa imagem. E é interessante que nesse texto, que essa palavra livrar-se, ela tem um sentido que de uma libertação. Por quê? Porque o povo de Israel estavam presos nessas imagens. E Samuel está dizendo: vocês precisam se libertar, porque vocês estão presos. Como que o mover de Deus vai vir sobre a sua vida se você está preso a essa imagem, a esses deuses? Irmãos, o que são deuses em nossa vida? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ah, mas pastor, eu não venho, eu não adoro Deus, eu não me curvo diante dele. Eu estou dizendo, quando você coloca a sua atenção demais, a sua prioridade demais na frente do Senhor. Deus pode ser redes sociais, projetos pessoais, sonhos, tudo aquilo que a gente coloca toda a nossa esperança, toda a nossa atenção, toda a nossa energia na frente do Senhor. Isso se torna deuses e imagens na nossa vida. Então a gente não pode estar presos em coisas que não agradam ao Senhor. Irmão, o que você tem colocado para dentro de você? O que você tem colocado dentro da sua casa? Tem certas coisas que antigamente nós não colocávamos, nós não suportávamos dentro da nossa casa, nós achávamos que era errado, e agora essas coisas estão entrando. Irmãos, por que coisas que eram erradas agora virou certo? Porque coisas que nós não permitíamos que entravam dentro da nossa casa estão entrando. Por isso que o mover se foi. Por isso que o favor de Deus se foi. Então Samuel falou: vocês precisam se libertar. E é interessante que o texto ele mostra uma sequência. Ele fala sobre uma libertação e logo em seguida uma consagração. Olha o que Samuel diz ao povo de Israel: consagrem-se ao Senhor. Então primeiro ele diz: olha, vocês precisam se libertar, se livrar disso, e agora vocês precisam se consagrar ao Senhor. Irmãos, essa palavra consagrar, no texto, ela tem o sentido de estar com as mãos cheias. O que significa isso? Samuel estava dizendo: vocês precisam encher a mão das coisas de Deus, vocês precisam encher a mão com a presença de Deus, vocês precisam estar com as mãos cheias daquilo que Deus aprova. Irmãos, entenda o que eu vou dizer: uma pessoa está com as mãos cheias da presença de Deus, das coisas de Deus, não vai ter espaço para colocar outra coisa dentro. Era isso que Samuel estava dizendo: liberte-se dos deuses, se livrem dessas imagens e se consagrem, encham-se com as coisas de Deus. E aí você vai ver o mover de Deus vir sobre a vida de vocês. Irmãos, nós estamos enchendo as nossas mãos com o quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que você foi com alto preço. Então, vamos analisar esse texto. Se eu fui comprado, quer dizer que eu tenho um dono. Então, significa que eu não sou dono da minha vida. Então, se eu não sou dono da minha vida, eu tenho que viver de acordo com a vontade daquele que é dono da minha vida. É simples assim. Então, se eu não sou dono, então eu não posso fazer da minha vida da maneira que eu acho ou imagino. Eu tenho que perguntar para aquele que é dono de como eu devo viver essa vida. Mas como ele vai me falar? E já falou. Já falou. Já está aqui. O seu dono já te mostrou como você deve viver essa vida. Aqui estão as instruções. A Bíblia é um livro de princípios. Aqui estão os princípios que nós devemos praticar. Então nós podemos dizer que nós somos duplamente
de Deus. Primeiro, porque Deus nos criou. Segundo, porque Ele nos comprou de volta lá na cruz do Calvário. Então, nós precisamos viver para Deus. Então, quer experimentar o mover de Deus? Entregue-se totalmente ao Senhor, se livrando das coisas que não são de Deus e enchendo as mãos com as coisas que são de Deus. Segundo princípio, ofereça um culto verdadeiro para Deus. Agora, versículo 4 e 5. Assim os israelitas se livraram, foram obedientes, se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Então, irmãos, para nós vivermos o mover de Deus, há uma necessidade de oferecermos um culto verdadeiro ao Senhor. Talvez a ideia que você tenha de culto é algo feito dentro das quatro paredes, dentro da igreja. Mas olha o que significa a palavra culto. Significa cultuar, cuidar, tratar, honrar e venerar. Isso você não faz somente dentro das quatro paredes. Você faz dentro das quatro paredes e fora dela também. Agora, o povo de Israel não estavam prestando culto verdadeiro. Por quê? Eles não estavam cuidando da comunhão com Deus. Eles não estavam honrando a Deus. Eles não estavam venerando a Deus, tendo no meio deles imagens que Deus reprovava. Então Samuel começou a dizer para eles: olha, vocês querem experimentar o mover de Deus? Vocês precisam oferecer um culto verdadeiro a Deus, porque o culto que vocês estão oferecendo a Deus não é verdadeiro. Não é um culto que Deus está aprovando, porque eles estavam sendo idólatras. Então, diante dessa exortação, o povo de Israel, olha só o que diz versículo 4 que eles fizeram: e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Irmãos, a gente precisa ler, quando lê a palavra, ler 1, 2, 3, 4, para a gente ir garimpando. Parece que o Senhor já está trovejando, né? Igual trovejou. Olha só, o texto diz: e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Começaram, quer dizer que antes, o culto não era somente ao Senhor. O culto era somente ao Senhor. Eles começaram agora a prestar culto somente ao Senhor. Irmãos, um culto verdadeiro, ele tem como alvo o quê? O próprio Senhor. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Agora, veja bem, às vezes nós vimos ao culto cultuar a liturgia. Vimos ao culto cultuar a programação, cultuar as pessoas, admirar as pessoas, a equipe de louvor. E para viver esse mover, a gente não pode ter em nosso culto uma pessoa que não seja o Senhor. O alvo principal é o Senhor. Tem muitas pessoas que saem do nosso culto reclamando do louvor, da música. Eu não gosto dessa música, essa música não faz meu estilo, não gostei muito dessa música não. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: para quem é a música que nós cantamos aqui? Para você? Então quem que tem que opinar sobre a música, se é boa, se é ruim, se é estilo ou não? Se a música é para a gente, tudo bem, a gente tem esse direito. Agora Deus desceu e falou assim: olha, eu não gosto dessa música, vocês param de cantar? Então a pessoa vem para o culto falando: eu não gostei dessa música. Mas a música não é para você, queridão, né? A música é para Deus. E a gente fica: essa música não é estilo, a equipe de louvor, o pregador, entendeu? A pessoa não vem com o espírito de prestar um culto verdadeiro, por isso que sai reclamando. Agora, vou dizer outra coisa importante para você. Tem pessoas que entram no culto e saem do mesmo jeito. O culto é resultado da sua vida de oração durante a semana. Se você teve uma vida de oração durante a semana, o culto vai ser um banquete, a cerejinha do bolo. Se você não teve uma vida de oração durante a semana, o culto vai ser sobras de comida do dia anterior. A pergunta que eu faço é: o que você tem experimentado no culto? Banquete ou sobras de comida? Porque o culto é a cereja do bolo. O culto começa lá atrás, na segunda-feira.
com a nossa vida de oração, nossa dedicação, nossa obediência. E aí, quando chega o domingo, é a grande celebração para celebrarmos tudo que aconteceu na semana, o favor de Deus sobre a nossa vida. Aí o culto vai ser aquele banquete, Deus vai falar com você. Porque Ele já falou a semana inteira, você já buscou Ele a semana inteira. Outra coisa que Samuel disse, que eu achei muito interessante, ele disse o seguinte: reúnam toda Israel. Uma igreja que oferece um culto verdadeiro é uma igreja que tem unidade. Por que muitas igrejas não experimentam o mover de Deus? Porque cada membro vivendo a sua visão. Por isso que muitas igrejas não experimentam a unidade, racha. Experimento racha, é membros saindo, falando, eu vou ir para outra igreja, não, eu vou fundar a minha igreja, eu vou contratar um pastor, eu vou ser pastor, eu vou fazer a minha igreja. Samuel falou assim, olha, é o momento da gente estar unidade, reúna todo Israel. Vamos reunir todo mundo, porque agora nós temos uma visão só, é de honrar e adorar somente a Deus. Então uma igreja que tem unidade, é uma igreja que experimenta o mover de Deus, porque todos estão juntos, unidos no mesmo propósito, dentro da mesma visão, que é honrar a Deus. E aí então o mover de Deus vem, porque a unidade ela é poderosa. Uma igreja que tem unidade, ela se fortalece para combater as armadilhas e as setas de Satanás. Por que o Brasil não está melhorando? Se os evangélicos estão crescendo? Porque está crescendo, mas a unidade não está crescendo. Nós temos poder para eleger um presidente da república, mas não elegemos. Por quê? Porque não há unidade na igreja local. Se não há unidade na igreja local, não vai haver unidade nas igrejas também. Vocês percebem como começam as coisas? E aí a gente não vê o mover de Deus sobre o Brasil por causa disso. Porque começa dentro da igreja, que deveria ser luz e não está sendo. Então, para viver esse mover de Deus, a necessidade de um culto verdadeiro, onde somente o Senhor é adorado, e onde a igreja está unida no mesmo propósito. Terceiro princípio, desenvolva um coração quebrantado, versículo 6. Quando se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Irmãos, então para a gente viver esse mover de Deus, é necessário a gente desenvolver um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração arrependido. Um coração quebrantado é um coração humilde. Um coração quebrantado é um coração que está aberto a ser tratado por Deus, aberto a ser trabalhado por Deus, aberto a ser melhorado por Deus. Isso é ter um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração que não busca satisfazer a vontade da carne, mas um coração que busca satisfazer a vontade do Espírito. Então Samuel começa a exortar o povo de Israel a respeito do coração deles. Então, diante disso, o que eles fizeram? Primeiro, olha o versículo 6, o que eles fizeram? Naquele dia, jejuaram. Eles disseram, olha, não é o momento da gente satisfazer a nossa carne. Não é o momento da gente agora nos alimentar fisicamente. É o momento de nós buscarmos nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do mover de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Então agora nós não vamos nos alimentar fisicamente. Nós vamos jejuar. E continuando no versículo 6, esse jejum começou a vir seguido de um arrependimento, de uma confissão de pecado. Eles disseram no versículo 6, temos pecado contra o Senhor. Então, Israel começou a jejuar, e eles começaram a reconhecer as suas falhas. Começaram a reconhecer que eles tinham pecado. Começaram a reconhecer que eles precisavam de uma restauração. Isso é um coração quebrantado. Talvez o mover de Deus não aconteça em nossas vidas, porque nós precisamos desse coração quebrantado. Mas pastor, eu quero desenvolver esse coração quebrantado. Como que eu faço para desenvolver esse coração quebrantado? Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos... Então, o orgulho deve dar lugar ao quê?
A humildade. Um coração quebrantado é um coração humilde. É um coração que não olha para os outros, mas olha para si. E fala, Deus, não é o que o irmão precisa melhorar, é que eu preciso melhorar. O que eu preciso, aonde eu preciso de restauração? Não é a família do outro, é a minha família. Não é o ministério do outro, é o meu ministério. Porque o coração quebrantado olha para dentro de si e não para dentro dos outros. Um coração quebrantado, a justificação deve dar lugar à confissão. Não é se justificar, mas eu estou falhado porque o fulano e por causa do ciclano, porque as circunstâncias, porque a crise do mundo. Não. Um coração quebrantado, ele não busca, ele não perde tempo com a justificação. Ele confessa, falhei, errei, e quero melhorar, e quero ser restaurado. Então, para viver esse mover de Deus, nós precisamos desenvolver esse coração quebrantado, um coração a ser trabalhado por Deus, um coração a ser tratado por Deus. Seu coração precisa ser tratável, porque quando a gente não deixa o nosso coração ser tratado, a gente não melhora, a gente não é restaurado, a gente não cresce e a gente não experimenta o mover de Deus. Que nota você daria para o seu coração? De 0 a 10. Que nota você daria para o seu coração? Como está seu coração? Quero dizer para você, se você está insatisfeito com o seu coração, o médico dos médicos está disposto a fazer um transplante. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Amém, irmãos? Nós podemos viver esse mover de Deus, mas precisamos desenvolver esse coração quebrantado. Quarto e último princípio que nós podemos observar no texto. Versículo 8 ao versículo 10. Ore constantemente. Vamos lá. E disseram a Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então, Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Irmãos, para viver o mover de Deus é necessário uma oração constante. Não existe mover sem oração. Não existe mover sem vida de oração. O versículo 8, Israel começou a falar para Samuel, não pare de clamar por nós. Samuel, não pare de orar, continue orando, não pare nem um segundo, nós precisamos de Deus. Não existe mover de Deus sem vida de oração. Irmãos, se você observar as histórias dos avivamentos, você vai prestar atenção que tudo começou com vida dedicada à oração. Não existe mover sem vida de oração. E é interessante quando eles começaram a se aplicar à oração, e Samuel clamando em favor de Israel. Olha o versículo 9, o que aconteceu. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Irmãos, imagina isso acontecendo na nossa vida, na vida da igreja. A gente orando e Deus respondendo, a gente orando e Deus respondendo, a gente orando e Deus respondendo. Vale a pena dizer novamente que não também é uma resposta. Mas o que eu quero dizer para você é que você não vai ficar sem resposta. Mesmo que a resposta não seja da forma como você queria, mas você vai dizer, não, eu aceito a resposta, porque o não de Deus é a melhor resposta. Quando a gente tem uma vida alinhada e é isso que acontece, mesmo que Deus não responda da forma como você imaginava que você queria, você vai aceitar, porque você fala, eu orei, eu busquei, e eu sei, mesmo que eu queria sim, Deus disse não, esse não é a melhor resposta. Vocês conseguem perceber como a nossa mente, ela muda, e a gente começa a ter uma mente guiada pelo Espírito, e não pelos nossos próprios desejos, porque a nossa mente tem um dono. Então não existe mover sem vida de oração. As pessoas querem vir e experimentar o mover de Deus, mas não tem como, porque a oração vai provocar esse mover em nossas vidas. Israel experimentou o mover de Deus, porque começaram a se aplicar em oração.
O mover de Deus começa com uma vida de oração constante. Não é orar somente quando há necessidade, ou somente quando há culto, ou está participando de alguma programação da igreja. Se estou com dificuldades, eu vou orar a Deus buscando ajuda. Se eu estou feliz, eu vou orar a Deus agradecendo. Se eu quero o mover de Deus, eu vou orar buscando Deus, eu quero viver esse mover. E se eu estou nesse mover, eu vou orar, Deus, eu quero permanecer nesse mover. Vocês entendem? Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, ore para que não. Então se eu estou no mover de Deus, eu vou continuar orando, para continuar nesse mover, para que esse mover não venha esfriar, para que esse mover não vá embora da minha vida. Se nós queremos experimentar esse mover de Deus, nós precisamos nos dedicar à oração constante, em todo tempo orando, em todo tempo orando. Eu costumo ilustrar a oração com a internet. Então, por exemplo, você que tem internet em casa ou no celular, você não está navegando sempre, mas seu telefone está conectado. A hora que você decide navegar, você vai lá, digita o site e navega. A vida de oração é assim. Nós estamos constantemente conectados ao Senhor. Uma hora a gente para e dedica um tempo mais precioso para orar e buscar o Senhor. Mas em todo tempo a gente tem que estar conectado. Por exemplo, eu estou aqui, eu falo, Senhor, obrigado por essa chuva. É uma oração. Então, a minha conexão está ali. Agora eu vou navegar. Então, eu paro o que eu estou fazendo, reservo um tempo, um local, e ali eu vou me aplicar a oração e a leitura da palavra. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Então, para viver esse mover de Deus, eu preciso orar constantemente. Amém, irmãos? Irmãos, a nação de Israel experimentou algo fantástico da parte do Senhor. Eles voltaram a viver o favor de Deus. Voltaram a viver aquele moverzaço do Senhor no meio deles. Porque eles já haviam experimentado isso da parte do Senhor. Eles já tinham visto o poder de Deus no deserto. Já tinham visto. Agora, o que me chamou a atenção nesse texto, que eu acho que é o suprassumo, e eu acho que você deve se segurar aí na cadeira, porque, meu Deus, o suprassumo desse texto está no versículo 12. Porque o que aconteceu? Veja bem. Quando o povo de Israel venceu o povo filisteu, um povo que eles já queriam derrotar faz tempo, Samuel, então, ele pegou uma pedra e construiu um altar ali. E sabe qual o nome que ele colocou nessa pedra? Ebenezer. Acontece que quando Israel perdeu a batalha dos 30 mil homens e que a arca foi levada, sabe que local foi? Ebenezer. Eu fiquei pensando, mas Samuel está doido. Colocar o nome de Ebenezer num lugar o nome de um lugar que me lembra tristeza. Gente, quando eles pensavam em Ebenezer, eles falam, puxa, Ebenezer foi aquele local, né? Perdemos 30 mil homens e a arca foi levada, a presença de Deus foi tomada da gente. Agora Samuel vai e coloca Ebenezer, um lugar que agora foi vitória, ele colocou aquilo. Eu fiquei pensando, quer ver? Vamos observar, ó, lá em 1 Samuel 4, versículo 1. Nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus e acamparam em... Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens. Versículo 11, a arca do Senhor foi tomada. Beleza. Agora 20 anos depois, Samuel, capítulo 7, 12. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão, sabe que talvez Samuel estava querendo dizer para Israel? Que a derrota Deus transformou em vitória. Aquilo que era derrota, Deus transformou em vitória. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Você está bem seguro aí na cadeira? Vou dizer para você o seguinte. Quando o mover de Deus vem sobre a sua vida, aquilo que fazia você sofrer não vai fazer mais. Aquilo que fazia você chorar
não vai fazer mais. Aquilo que lhe trazia terror, não vai trazer mais, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Era isso que Samuel estava mostrando a Israel. Quando o mover de Deus vem, aquilo que nós temos dificuldades, nós não enfrentaremos mais, ou enfrentaremos, mas com a presença de Deus. Aquilo que tem feito a gente perder o sono, não vai fazer mais, porque tem o favor de Deus sobre a minha vida. Porque estou praticando esses princípios que nós aprendemos aqui essa manhã. Israel, eles decidiram voltar-se para Deus e experimentaram novamente o mover de Deus. O mover de Deus pode acontecer na sua vida. Então, entregue-se totalmente ao Senhor. Ofereça um culto verdadeiro para Deus. Desenvolva um coração quebrantado. E ore constantemente. Você fazendo isso, você vai viver esse mover de Deus. E eu queria terminar a mensagem desta manhã num texto lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras e fazes conhecida em nosso tempo. Deus quer realizar de novo aquilo que Ele realizava na sua vida. Ele quer realizar o mover que você vivia antes, e muitas vezes você não está vivendo. Deus quer realizar de novo aquilo que Ele realizava em nossa igreja. Deus está disposto a realizar de novo estas coisas. E a gente sair daquela porta dizendo: Senhor, eu quero praticar esses princípios, porque eu quero ver de novo essas coisas acontecer na minha vida. Amém, irmãos? Fique em pé, eu quero orar com você. Irmãos, preciso contar uma coisa para vocês. Domingo passado, eu preguei esse sermão aqui na igreja, culto das 5 e culto das 7. Na quinta-feira eu estava no escritório e pediram para eu dirigir esse culto. Eu falei: tudo bem, não tem problema. O Espírito Santo falou assim para mim: imprima seu sermão de novo, seu esboço, e guarde que você vai pregar de manhã. Eu falei: estou escalado para dirigir. Não, você vai pregar. Imprimi, coloquei na minha mochila, não falei com ninguém, está lá. Ontem, 9 horas da noite, recebi a telefonema do pastor Marcos: você precisou operar, e eu não tive tempo de preparar o sermão. Você tem um sermão preparado? Eu falei: já está impresso. Porque eu tinha no meu coração que essa palavra precisava ser trazida também para o povo da manhã. Porque nós temos 4 cultos e tem o povo que vem de manhã, o povo que vem à tarde. Então a igreja precisava ouvir isso. Então, irmãos, o que nós ouvimos aqui, não foi o pastor Jean que disse, não, é palavra do trono para a sua vida. Mas o mais importante é o que você vai fazer em relação ao que Deus te falou essa manhã. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossa vida e pela sua paciência. Deus, as suas misericórdias, ainda bem que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo as minhas fortalezas, eu vejo os meus pecados, eu vejo a minha teimosia. Senhor, Pai, muito obrigado pela sua misericórdia. Mas ao mesmo tempo, Pai, através da sua misericórdia, o Senhor também traz uma palavra de encorajamento, dizendo: filho, eu quero fazer de novo isso na sua vida. Pai, aqui estão meus irmãos, que eu tenho certeza que eles querem viver esse mover, não como um evento que acontece uma vez por ano, ou em datas especiais, mas que isso seja algo natural e constante na vida deles. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nos ajuda. Não é somente a viver esse mover, a praticar os princípios para que esse mover aconteça. Nos assiste, Senhor, nos ajude a aplicar, colocar em prática essa tua palavra. E que nós vamos ver o Senhor realizar de novo todas as coisas maravilhosas que nós já experimentamos da parte do Senhor. E que o teu amor, e que a tua graça, e que as consolações do teu Espírito Santo sejam com todos nós e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar, meus irmãos.